Existem momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Quando você se deita à noite, entre pensamentos de medo e desejo, sua mente continua trabalhando, e é nesse instante que ela pode ser reprogramada. A prosperidade não nasce do acaso nem do esforço cego. Ela é o reflexo direto daquilo que você acredita ser possível. O que você vai ouvir agora não é uma promessa. É um convite. Um convite para alinhar sua mente com a frequência da prosperidade. Não aquela que depende de sorte, mas a que nasce de uma consciência desperta. Feche os olhos, respire fundo e permita-se ouvir cada palavra com atenção e presença. Porque enquanto você dorme, sua mente aprende. E quando o pensamento muda, tudo muda. Se esta mensagem fizer sentido para você, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas que buscam o mesmo despertar. A prosperidade começa dentro da mente, não nas circunstâncias nem nas oportunidades, mas na estrutura invisível do pensamento. O ser humano comum acredita que a riqueza é consequência da sorte, do destino ou de uma herança que nunca chegou. Mas aquele que compreende as leis da mente sabe: a verdadeira riqueza é consequência da harmonia entre pensamento e ação. Tudo o que você vive hoje é resultado daquilo que um dia aceitou como verdade. Se você aceitou que o dinheiro é escasso, o universo te mostrou escassez. Se você acreditou que o sucesso é privilégio de poucos, sua mente te fez enxergar barreiras. Mas a mente não é sua inimiga. Ela apenas reproduz o que você a ensinou a acreditar. E é por isso que você está aqui. Porque chegou a hora de alinhar seus pensamentos com a frequência da prosperidade, não com frases vazias ou afirmações repetidas sem alma, mas com entendimento real. Prosperidade é consciência em expansão. É compreender que cada pensamento é uma semente e que a colheita não depende do tempo, mas da constância com que você planta. Quando você ouve uma mensagem como esta, algo dentro de você começa a se reorganizar. Pequenas crenças começam a se desfazer e novas ideias surgem no lugar. Ideias de merecimento, de disciplina, de fé racional. Você não precisa desejar riqueza desesperadamente. Precisa apenas compreender que tudo o que é criado na mente é criado no mundo. Napoleon Hill dizia que o pensamento é a forma mais poderosa de energia que o ser humano pode controlar conscientemente. Se você aprender a pensar de forma ordenada, você cria de forma ordenada. É simples, mas não é fácil, porque exige vigilância. A cada instante, você está programando o seu destino com as palavras que pensa, com as imagens que alimenta e com as emoções que repete. A mente é como um jardim silencioso. Se você não planta, as ervas daninhas ocupam o espaço. Por isso, esta noite é um treinamento. Enquanto você ouve, imagine que está limpando o terreno da sua mente, removendo a dúvida, o medo, a pressa, e no lugar, plantando clareza, paciência e propósito. É assim que a prosperidade se manifesta. Primeiro na ordem interna, depois no mundo externo. O dinheiro é apenas uma consequência dessa ordem. A prosperidade verdadeira é paz. É a tranquilidade de saber que está no caminho certo, fazendo o que deve, com fé no processo. E essa tranquilidade é o solo fértil, onde a abundância floresce. A mente próspera não busca atalhos. Ela compreende que tudo o que é sólido precisa de tempo para ser construído. É por isso que os que vivem correndo atrás do resultado raramente o alcançam. Eles acreditam que a prosperidade é algo a ser conquistado, quando, na verdade, é algo a ser permitido. O que você permite é o que você manifesta. Quando você pensa com medo, você fecha as portas da criação. Quando você pensa com confiança, você abre espaço para o fluxo natural da vida operar. Mas confiança não é otimismo ingênuo. É uma forma de disciplina espiritual. É olhar para o invisível e decidir permanecer firme, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Hill dizia: a fé é o ponto de partida de toda realização. E essa fé não é uma crença cega em algo místico.
É a convicção consciente de que a sua mente é o canal pelo qual o infinito se expressa. Você é um instrumento do Criador, e como todo instrumento, precisa estar afinado para produzir o som certo. Afinar-se com a prosperidade significa remover o ruído interno, as vozes que dizem você não pode, é tarde demais, você não nasceu para isso. Essas vozes não são suas, são ecos de um mundo que ainda não aprendeu a pensar. Quando você começa a se observar, percebe que a maioria dos seus pensamentos não veio de você. Vieram do ambiente, da família, da cultura, da escola, das pessoas que projetaram os próprios medos sobre a sua mente. Mas a prosperidade começa no instante em que você decide pensar por conta própria. Quando você se torna o arquiteto do seu próprio pensamento, você deixa de ser um prisioneiro das circunstâncias. As pessoas confundem prosperidade com luxo, mas o luxo é apenas um efeito secundário. A verdadeira prosperidade é liberdade. É poder escolher como viver, o que criar, com quem estar, sem que o medo de faltar algo determine suas decisões. E essa liberdade só nasce quando você aprende a governar a si mesmo. Governar-se é uma arte. É a capacidade de observar um pensamento negativo e decidir não alimentá-lo. É enxergar a escassez ao redor e, mesmo assim, manter o foco na criação. A mente treinada sabe que cada emoção é uma semente. Se você planta raiva, colhe resistência. Se planta gratidão, colhe oportunidades. A vida responde ao estado interno, não ao pedido externo. Por isso, enquanto você ouve esta mensagem, perceba o que está acontecendo dentro de você agora. Talvez surja uma lembrança, talvez uma sensação de calma, ou até um incômodo. Tudo isso faz parte do processo de alinhamento. A mente antiga está sendo substituída pela mente consciente. O velho padrão está sendo dissolvido, não com esforço, mas com clareza. Porque quando a verdade entra, o erro se dissolve por si só. A prosperidade começa quando você entende que não há inimigo externo, apenas estados mentais que precisam ser compreendidos. Você não luta contra a pobreza, você cresce além dela. Não combate a dúvida, você a transforma em curiosidade. Não foge do medo, você o ilumina com compreensão. E é assim que a mente se alinha com a prosperidade, pela expansão da consciência, não pela negação da realidade. A prosperidade não exige que você fuja da vida, mas que a enxergue de forma mais ampla. É o entendimento de que cada obstáculo carrega uma lição, e cada lição carrega uma chave. Essa chave abre uma porta, e atrás dela há sempre mais clareza, mais força e mais fé. Prosperar é amadurecer, é deixar de reagir e começar a escolher conscientemente. É o ponto em que você deixa de se perguntar por que as coisas acontecem comigo e passa a perguntar o que isso quer me ensinar. Nesse instante você sai do papel de vítima e assume o papel de criador. E o criador não implora. Ele decide. Decide pensar em harmonia com aquilo que deseja ver no mundo. Decide agir com propósito, mesmo sem garantias. Decide permanecer fiel a um ideal, mesmo quando ninguém acredita. Essa é a mente que vibra prosperidade. Uma mente serena, mas inabalável. Uma mente livre do barulho externo, conectada à fonte interna. E quanto mais você a treina, mais naturalmente a vida responde, porque o universo reconhece o som da mente alinhada. A prosperidade é consequência de uma mente treinada para pensar de forma construtiva. Isso significa observar os acontecimentos e buscar neles o princípio de crescimento, e não o de derrota. A maioria das pessoas olha para as dificuldades e enxerga um obstáculo. A mente próspera enxerga um degrau. É uma diferença sutil, mas decisiva. Quando você muda o significado que atribui aos fatos, você muda a forma como reage e, por consequência, muda o resultado que atrai. Prosperar não é o mesmo que enriquecer. Enriquecer é acumular. Prosperar é expandir. É o estado interno de quem compreende que tudo o que cresce externamente é reflexo daquilo que amadurece internamente. Uma empresa não se torna grande antes que o seu criador pense grande.
Um profissional não é promovido antes que a sua mentalidade suba de nível. A prosperidade é uma expansão de visão, e o dinheiro é apenas uma das muitas manifestações dessa expansão. Quando você começa a pensar de forma próspera, as mesmas situações que antes geravam medo passam a gerar aprendizado. Você para de enxergar o mundo como um inimigo e começa a vê-lo como um espelho. Cada pessoa, cada evento e cada desafio refletem o que ainda precisa ser desenvolvido em você. Essa é a verdadeira maturidade espiritual e mental. Não esperar um milagre, mas compreender a lógica da vida. Napoleon Hill costumava dizer que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Essa frase resume todo o princípio da prosperidade consciente. A cada vez que você enfrenta algo difícil com serenidade e entendimento, você planta uma nova semente. E o solo da mente responde. Ele é neutro, germina tanto as sementes boas quanto as ruins. Por isso, a vigilância mental é a primeira disciplina de quem deseja viver em abundância. Ter prosperidade não é eliminar o medo, mas aprender a agir apesar dele. É aceitar que o medo faz parte do processo, mas que não deve comandar as decisões. Quando o medo governa, a mente se fecha. Quando a fé racional governa, a mente se abre. Fé racional é aquela que nasce da compreensão. Não é acreditar por acreditar, mas entender o funcionamento das leis mentais e decidir aplicá-las todos os dias. Se você repete pensamentos de desânimo, sua mente obedece. Se você repete pensamentos de direção e propósito, ela também obedece. A diferença está no comando, e o comando sempre será seu. Nenhum ambiente, governo ou pessoa tem o poder de determinar o que se passa dentro de você. Essa é a base da liberdade interior, e a liberdade é o primeiro degrau de organizar o pensamento. Isso significa definir metas, não como pressões externas, mas como sinais de direção. Saber o que se quer dá sentido à energia mental. Pessoas sem propósito vivem cansadas porque gastam força em direções contrárias. Pessoas com propósito dormem em paz, porque até o silêncio trabalha a favor delas. Quando a mente tem uma meta, o subconsciente começa a operar silenciosamente em torno dela. As ideias aparecem, as oportunidades surgem, as conexões certas se revelam. Não é mágica, é foco. A energia segue o pensamento dominante. E o pensamento dominante é aquele que você escolhe nutrir todos os dias. Por isso, ao longo desta noite, mantenha viva dentro de você a imagem de uma vida equilibrada, produtiva e em paz. Esse é o verdadeiro símbolo da prosperidade. A prosperidade se sustenta em 3 pilares: clareza, constância e gratidão. Clareza é saber o que se quer e por quê. Constância é agir todos os dias, mesmo nos dias comuns, sem depender de motivação. Gratidão é o reconhecimento inteligente de que cada passo, mesmo os pequenos, é parte do caminho. Quando esses 3 elementos se combinam, a mente entra em estado de ordem. E quando há ordem, há direção. Quando há direção, há progresso. Nenhum progresso é instantâneo, mas todo progresso verdadeiro é inevitável. E é isso que Napoleon Hill queria dizer quando afirmava que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não se trata de desejo cego, mas de uma lei natural. O pensamento gera ideia, a ideia gera ação, e a ação gera resultado. Você não precisa se preocupar com o quanto falta, apenas com o quanto está evoluindo. A prosperidade não está no resultado final, mas no processo de tornar-se capaz. Cada nova habilidade adquirida, cada padrão emocional dominado, cada decisão consciente é uma semente que se multiplica. Quando você muda internamente, as circunstâncias não têm escolha. Elas mudam também. E quanto mais você se alinha com esse estado interno de crescimento, mais o mundo externo responde de forma coerente. Prosperidade é coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando esses 3 estão em harmonia, o universo reconhece a ordem e coopera com ela. Quando você compreende a conexão entre mente, ação e propósito,
começa a perceber que prosperidade não é apenas sobre atrair algo, mas sobre se tornar alguém. A mente próspera é produtiva, disciplinada e centrada, porque sabe que o pensamento sem ação é sonho, e a ação sem pensamento é desperdício. Prosperar é unir os dois, pensar com clareza e agir com decisão. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo de hesitação. Elas esperam sentir confiança para agir, quando, na verdade, a confiança nasce depois da ação. O movimento é o que gera clareza. É ao dar o primeiro passo que o caminho se revela. Você pode repetir todas as frases positivas do mundo, mas se sua mente continuar duvidando, nada muda. E essa dúvida não desaparece por palavras, mas por experiência. Cada pequeno resultado concreto é um voto de confiança que sua mente recebe. Por isso, em vez de buscar garantias, busque evidências, provas internas de que você é capaz de evoluir, de aprender, de construir. Cada pequena vitória fortalece sua identidade próspera. É assim que se cria uma base sólida. Prosperidade é, acima de tudo, um estado de maturidade emocional. É o equilíbrio entre fé e razão, entre paciência e ação, entre aceitar o tempo e aproveitar o momento. O erro mais comum é pensar que prosperidade se conquista de uma vez, como se houvesse um ponto final. Não há. É um fluxo contínuo. Ela cresce à medida que você cresce. O dinheiro, as oportunidades, os relacionamentos, tudo se ajusta ao nível da sua consciência. Quando sua mente se expande, seu mundo se reorganiza para acompanhá-la. Por isso, não há necessidade de pressa. Pressa é a linguagem do medo. A verdadeira prosperidade fala o idioma da calma. Ela confia no ritmo da vida. Age todos os dias, mas sem ansiedade. Sabe que o que é plantado com paciência cria raízes mais profundas. E é nesse ponto que a disciplina se torna amor. Porque quando você faz o que é certo repetidamente, deixa de ser uma obrigação e se transforma em parte da sua identidade. O homem próspero não precisa se esforçar para agir de forma próspera. Ele se tornou essa pessoa. As decisões certas fluem naturalmente, porque sua mente foi treinada para escolher o que constrói, não o que destrói. Ele entende que cada pensamento negativo é um ladrão de energia e que cada emoção mal administrada é um desvio de foco. Por isso, protege sua mente como quem protege um tesouro. Essa é a razão pela qual Napoleon Hill dizia que o maior patrimônio do ser humano é o autodomínio. Dominar os outros pode trazer poder temporário, mas dominar a si mesmo traz poder permanente. O autodomínio é o que separa o mediano do extraordinário. É o que faz alguém manter-se firme, mesmo quando o mundo parece ruir. Porque a mente disciplinada não reage, ela responde. Não age por impulso, age por decisão. E cada decisão consciente é uma semente de prosperidade plantada no solo do tempo. Ao longo dos dias, essa forma de pensar cria uma nova vibração. Você começa a perceber que a vida responde a essa vibração. As pessoas se aproximam com mais respeito, as oportunidades surgem em momentos inesperados e a intuição se torna mais nítida. Não é coincidência, é coerência. Quando a mente e o propósito estão alinhados, a realidade se ajusta como se reconhecesse sua nova frequência. Prosperidade não é chamar o que você quer, é permitir que aquilo que está em harmonia com quem você é se aproxime. O segredo está em manter esse estado sem oscilar diante das dificuldades. É fácil ser positivo quando tudo vai bem. A verdadeira maestria é manter a serenidade no meio da tempestade. É olhar para a adversidade e dizer, há algo aqui que ainda não compreendo, mas que está me lapidando. Esse tipo de pensamento não é fuga da realidade, é sabedoria aplicada. Quem pensa assim não se desespera, porque entende que a prosperidade não depende das condições, mas das atitudes. E as atitudes são fruto direto dos pensamentos dominantes. Por isso, nesta noite, enquanto sua mente desacelera e entra no estado mais receptivo do subconsciente, escolha o que deseja alimentar. Pense na prosperidade, não como algo distante,
mas como uma presença silenciosa que já existe dentro de você, esperando permissão para crescer. Agradeça pelas pequenas coisas que já tem. A gratidão é o fertilizante da mente próspera. Nenhuma energia expande tanto quanto o reconhecimento. Quando você é grato, mesmo pelo pouco, demonstra ao universo que é digno demais. A mente ingrata repele, a mente grata atrai. Não porque a atração seja mágica, mas porque a gratidão muda o foco. E onde está o foco, está a energia. Quando você foca no que falta, alimenta a carência. Quando foca no que já tem, alimenta a expansão. Prosperidade é expansão. Não há segredo maior que esse. Manter uma mentalidade de prosperidade a longo prazo exige constância, e constância nasce do entendimento. Ninguém mantém algo que não compreende. Por isso, o primeiro passo é transformar prosperidade em um princípio, não em um objetivo. Um objetivo é algo que você alcança. Um princípio é algo que você vive. Prosperidade não é uma meta distante, é uma forma de existir no presente. Quando você a encara como um princípio, cada ação cotidiana, o trabalho, o estudo, o cuidado com o corpo, o tempo com a família, se transforma em expressão dessa consciência próspera. A abundância deixa de ser um destino e passa a ser um estilo de vida. Enquanto você dorme, sua mente subconsciente continua ativa. Ela grava, organiza e reproduz tudo o que você alimentou durante o dia. Por isso, a maneira como você encerra o dia é mais importante do que a forma como o começou. Se você adormece em estado de preocupação, acorda em estado de escassez. Se adormece em estado de gratidão, desperta em estado de criação. Este é o motivo pelo qual uma mensagem como esta deve ser ouvida antes do sono, para alinhar o subconsciente à frequência correta, sem interferência da dúvida, da pressa ou do medo. O subconsciente é o verdadeiro campo onde as sementes da prosperidade são plantadas. Ele não distingue o que é real do que é imaginado. Ele apenas reproduz o que você repete com convicção. Se você repete "é difícil", ele multiplica a dificuldade. Se você repete "eu posso aprender", ele abre caminhos para o aprendizado. Ele trabalha em silêncio, mas com precisão. Tudo o que você vive externamente foi primeiro aceito internamente. É por isso que alinhar a mente não é apenas pensar positivo, é pensar com propósito. A reprogramação da prosperidade começa quando você assume total responsabilidade pelo que pensa. Essa responsabilidade não é culpa, é poder. Culpa paralisa, responsabilidade liberta. A pessoa que se responsabiliza entende que pode mudar o rumo, que pode ajustar a direção a qualquer momento. E essa é a diferença entre o homem comum e o homem consciente. O primeiro vive reagindo, o segundo vive criando. A prosperidade pertence ao Criador, não ao reativo. Criar prosperidade é o resultado de pequenos hábitos mentais repetidos todos os dias. Ao acordar, antes de pegar o celular ou pensar nos problemas, feche os olhos por 1 minuto e lembre-se: eu sou o único responsável pela energia que levo ao mundo hoje. Esse pensamento simples muda o curso do seu dia. Ele o tira da posição de vítima e o coloca na posição de autor. O próspero não desperdiça energia reclamando. Ele usa essa mesma energia para ajustar o que precisa ser ajustado. A mente disciplinada vê erros, mas não se prende a eles. Aprende, corrige e segue. Com o tempo, essa forma de pensar se torna natural. Você passa a reagir de forma diferente, a perceber oportunidades onde antes via ameaças. As conversas mudam, as companhias mudam, as ideias se refinam. Prosperidade é uma seleção natural da consciência. Quanto mais você cresce internamente, mais o seu ambiente se adapta ao novo nível. E é nesse ponto que muitas pessoas desistem, quando o velho começa a se desfazer para abrir espaço ao novo. Não há crescimento sem perda. A prosperidade exige espaço, e o espaço se cria quando você deixa ir o que não serve mais. Durante o sono, esse processo de reorganização acontece em silêncio. O subconsciente elimina o desnecessário
e fortalece as crenças que você repete com emoção. Por isso, dormir com pensamentos de fé, propósito e gratidão é uma forma de educação mental. É como se você ensinasse a sua mente a trabalhar por você enquanto descansa. Não há nada de mágico nisso. É apenas a forma natural como o cérebro humano funciona. Ele consolida informações, cria novas conexões neurais e estabelece padrões. Quando esses padrões são saudáveis, o resultado é equilíbrio, foco e serenidade. As bases da prosperidade real. Napoleon Hill dizia que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Isso também vale para a prosperidade interior. Ela não vem de um único salto, mas de passos diários em direção a uma consciência mais clara. Pensar bem, falar bem, agir bem, isso é prosperar. Quando o pensamento, a palavra e a ação se tornam coerentes, a energia vital flui sem resistência. É essa harmonia que o torna magnético. Pessoas prósperas não precisam forçar nada. Elas atraem naturalmente porque emitem estabilidade. E é exatamente isso que você está fazendo agora, treinando a estabilidade interna. A cada palavra que ouve, a cada ideia que compreende, uma nova estrutura se forma em seu interior. Talvez você não perceba imediatamente, mas a mente está se reorganizando. Ela está substituindo o ruído pela ordem, a dúvida pela clareza, a pressa pela confiança. E à medida que essa ordem interna se estabelece, a prosperidade deixa de ser um desejo e se torna uma consequência natural. Quando a mente entra em harmonia, o corpo acompanha, a respiração desacelera, o coração se estabiliza e o pensamento se torna mais claro. É nesse estado que a prosperidade encontra espaço para florescer. Porque prosperidade não acontece no caos mental. Ela exige um solo fértil de calma e direção. Quando a mente está tranquila, você pensa melhor, decide melhor e age com mais precisão. A calma é o novo luxo. Poucos a possuem, porque poucos aprenderam a cultivá-la. Mas quem a conquista, descobre que ela é o alicerce de toda a realização verdadeira. Muitos acreditam que prosperar é correr mais rápido, produzir mais, trabalhar até o limite. Mas isso é apenas movimento, não progresso. Prosperar é agir com consciência, com presença e propósito. É fazer menos coisas, porém com mais intenção. O homem próspero não desperdiça energia com o que não o aproxima de sua visão. Ele aprendeu que foco é a forma mais elevada de inteligência prática. E essa clareza nasce da conexão interna que você está reforçando agora, entre a mente consciente e a mente subconsciente. Enquanto o corpo descansa, o subconsciente trabalha. Ele absorve tudo aquilo que você repete com emoção e crença. Se você alimenta pensamentos de escassez, ele multiplica a escassez. Se você alimenta pensamentos de ordem, ele cria caminhos para expressar essa ordem. E é por isso que, antes de dormir, é fundamental limpar a mente do excesso. Deixe de lado o que não pode controlar, perdoe mentalmente o que o prende e concentre-se em apenas uma ideia. Amanhã será uma continuação da minha evolução. Esse pensamento simples, repetido com calma, tem o poder de realinhar seu inconsciente. A mente é moldável, e a repetição é o cinzel que lhe dá forma. Quanto mais você alimenta imagens e palavras coerentes com o que deseja viver, mais a mente se ajusta a esse padrão. Prosperidade não vem da força, mas da repetição paciente. Ela floresce quando você entende que o sucesso é mais sobre consistência do que intensidade. Pequenas ações diárias realizadas com propósito constroem resultados gigantescos. Hill chamava isso de o poder do hábito direcionado. Com o tempo, você perceberá que prosperar não é chegar a algum lugar, mas viver em um estado constante de construção. O homem próspero é aquele que continua crescendo, mesmo quando já tem o suficiente. Ele entende que a vida é movimento e que tudo o que para, morre. Prosperar é continuar criando, contribuindo, expandindo, não por necessidade, mas por natureza. É compreender que quanto mais você se torna útil, mais abundância flui em sua direção. A vida recompensa quem serve,
quem gera valor, quem transforma o ambiente ao redor. Essa é a razão pela qual a prosperidade está profundamente ligada à gratidão e à generosidade. A mente grata é uma mente rica, porque ela reconhece o valor daquilo que já possui, e a mente generosa é uma mente livre, porque não tem medo de dar. O medo de perder é a prisão da escassez. Quem tem medo de dar, inconscientemente, acredita que não tem o suficiente, e a vida confirma essa crença. Mas quem dá com sabedoria, sem esperar retorno imediato, demonstra confiança no fluxo da abundância. E a abundância sempre volta para quem confia. Por isso, antes de adormecer, permita que essa sensação de confiança cresça em você. Lembre-se, a prosperidade não é um prêmio, é um reflexo. Ela reflete a forma como você pensa, sente e age. Se a sua mente estiver em paz, seu mundo se tornará pacífico. Se o seu coração estiver cheio de gratidão, as oportunidades virão com mais naturalidade. Tudo o que você busca começa dentro. Nenhuma mudança externa é sustentável se não houver mudança interna. Enquanto você respira e ouve estas palavras, sua mente está sendo reeducada, não por força, mas por compreensão. A compreensão é o verdadeiro poder. Quando você entende as leis da mente, não precisa mais forçar resultados, apenas coopera com elas. Essa é a sabedoria dos mestres. Trabalhar em harmonia com o fluxo natural da vida. E é isso que Napoleon Hill quis ensinar em todas as suas obras, que o ser humano é o criador consciente da própria realidade e que sua principal ferramenta é o pensamento disciplinado. A maioria das pessoas tenta construir uma vida próspera a partir do esforço físico, sem perceber que o esforço mental é o que realmente molda o resultado. É claro que o trabalho é essencial, mas o trabalho só se torna frutífero quando nasce de uma mente organizada. Quando o pensamento é claro, o trabalho ganha direção. Quando o pensamento é confuso, o esforço se transforma em cansaço. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro, mas nunca prosperam? Não é por falta de ação, é por falta de alinhamento. Trabalhar muito é diferente de trabalhar de forma alinhada. O primeiro gera desgaste, o segundo gera resultados. A mente alinhada sabe quando agir e quando esperar. Ela entende que existe um tempo certo para cada coisa e que o universo não se move por ansiedade, mas por ritmo. E quem aprende a respeitar o ritmo da vida deixa de lutar contra ela. Esse é o ponto de equilíbrio. Agir quando é hora de agir e silenciar quando é hora de ouvir. O homem próspero não se desespera com o tempo, ele o utiliza. Cada momento para ele é uma oportunidade de semear algo. Uma ideia, uma atitude, um relacionamento, uma nova percepção. Essa consciência cria uma calma que se manifesta em tudo. O tom da voz muda, o olhar muda, a forma de andar muda. A energia de alguém em paz com a própria jornada é inconfundível. É o tipo de pessoa que não precisa se afirmar, porque já entendeu quem é. E essa certeza silenciosa é o que o mundo reconhece como autoridade. Prosperidade é isso. Autoridade sobre si mesmo. Não é sobre mandar nos outros, mas sobre governar a própria mente e as próprias emoções. Napoleon Hill dizia que ninguém pode ser verdadeiramente rico enquanto não aprender a controlar o próprio pensamento. Essa é a essência de tudo. O pensamento é a semente de cada experiência humana. Se ele é caótico, a vida se torna instável. Se ele é ordenado, a realidade começa a refletir essa ordem. Não é coincidência que as pessoas mais bem-sucedidas compartilhem uma característica comum: foco. Elas sabem o que querem, sabem o que não querem e se mantêm firmes, mesmo diante das distrações. E essa firmeza não nasce de arrogância, mas de autoconhecimento. O autoconhecimento é o núcleo da prosperidade. Porque, sem entender a si mesmo, o homem se perde tentando acumular o que não precisa. E a verdadeira abundância nunca nasce do excesso, mas da clareza. Ser próspero não é ter tudo, é ter o que é necessário e estar em paz com isso. Quando a mente compreende isso, a comparação desaparece
e a energia antes gasta em invejar ou competir é redirecionada para criar. A criação é o estado natural da mente em harmonia. Quando você cria, seja uma ideia, um projeto, uma solução, uma arte, você se conecta ao mesmo princípio que move o universo. É nesse ponto que o trabalho se transforma em propósito. E quando o trabalho e o propósito se unem, o resultado é inevitavelmente abundante. Porque o universo sempre coopera com quem está contribuindo com algo maior do que o próprio interesse. A prosperidade, então, se torna uma consequência natural de uma vida útil. Quanto mais valor você gera, mais valor retorna. Mas é importante entender: o retorno nunca é imediato. Existe um intervalo entre plantar e colher, e é nesse intervalo que a maioria desiste. A mente impaciente quer resultado, e é nesse intervalo que a maioria desiste. A mente impaciente quer resultado rápido, mas a mente próspera entende que cada processo tem seu tempo. Por isso, ela continua agindo mesmo sem ver o resultado, porque confia no princípio, e não na aparência momentânea. A confiança é o ponto de virada. Confiar não é esperar que tudo dê certo, é saber que mesmo que algo pareça sair do controle, há uma ordem maior se desenrolando. Essa consciência elimina o desespero e o coloca em um estado de estabilidade interna. E quanto mais estável você se torna, mais as coisas se alinham ao seu redor. Porque a realidade externa sempre se organiza de acordo com a frequência interna. O homem confuso cria confusão. O homem calmo cria clareza. Essa clareza é o verdadeiro ouro. Quando você sabe o que está fazendo e por que está fazendo, nenhum obstáculo é grande o suficiente para desviá-lo. Você entende que tudo o que acontece faz parte de um plano maior, o plano da sua própria evolução. A prosperidade, então, deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser vivido. É uma parceria entre você e a vida, entre o seu pensamento e o tempo. Enquanto você ouve esta mensagem, sua mente está assimilando esses princípios e começando a reorganizar seus próprios padrões internos. Esse processo não depende de força nem de crença cega. Ele acontece naturalmente pela repetição do entendimento. A mente aprende pelo que escuta, mas transforma-se pelo que aceita como verdade. E cada vez que você ouve algo que ressoa profundamente, uma nova estrutura mental se forma. Essa estrutura é o alicerce da prosperidade duradoura. A atenção é o recurso mais valioso que o ser humano possui. Tudo o que cresce na sua vida, cresce porque você dá atenção. Tudo o que desaparece, desaparece porque você deixa de dar atenção. A mente é como um holofote. Onde ela se fixa, a energia se acumula. Quando você pensa repetidamente em algo, consciente ou não, está regando essa ideia com energia vital. Por isso, as pessoas que vivem focadas em problemas acabam fortalecendo os próprios problemas. A atenção é o combustível da realidade, e quem aprende a direcioná-la conscientemente passa a moldar o próprio destino. Mas controlar a atenção exige prática. Vivemos em um mundo desenhado para dispersar. Notícias, redes sociais, conversas superficiais, tudo compete por um fragmento da sua mente, e cada fragmento que você entrega diminui a força do seu foco. É por isso que muitos se sentem cansados, mesmo sem terem feito muito. A mente está exausta de gastar energia com o que não importa. A prosperidade começa no instante em que você decide proteger a sua atenção como quem protege um tesouro. A partir desse momento, você começa a recuperar poder. Napoleon Hill dizia que o fracasso raramente é falta de talento, é falta de persistência e foco. A atenção é o que mantém a persistência viva. Quando você aprende a sustentar o olhar sobre um objetivo, mesmo quando o resultado ainda não aparece, o universo responde. Não porque ele seja místico, mas porque você está criando consistência. A mente consistente é previsível para o subconsciente, e tudo o que é previsível se torna hábito. O hábito, por sua vez, gera destino. Assim, prosperidade não é um evento isolado, é o efeito acumulado de centenas de decisões conscientes
repetidas no mesmo sentido. Esse é o segredo da lei da causa e efeito aplicada à mente. Tudo o que você pensa e sente é uma causa. Tudo o que vive é um efeito. A vida não pune nem recompensa, apenas responde. A resposta é neutra, mas exata. Se você emite medo, ela te mostra motivos para temer. Se emite confiança, ela te mostra caminhos para expandir. Isso não é magia, é física. É a vibração dos seus pensamentos encontrando ressonância nas circunstâncias. E é por isso que alinhar-se internamente é mais importante do que qualquer esforço externo. Um homem desorganizado por dentro pode ter talento, força e oportunidades, mas ainda assim desperdiçar tudo. Essa clareza é o verdadeiro ouro. Quando você sabe o que está fazendo e por que está fazendo, nenhum obstáculo é grande o suficiente para desviá-lo. Você entende que tudo o que acontece faz parte de um plano maior, o plano da sua própria evolução. A prosperidade, então, deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser vivido. É uma parceria entre você e a vida, entre o seu pensamento e o tempo. Enquanto você ouve esta mensagem, sua mente está assimilando esses princípios e começando a reorganizar seus próprios padrões internos. Esse processo não depende de força nem de crença cega. Ele acontece naturalmente, pela repetição do entendimento. A mente aprende pelo que escuta, mas transforma-se pelo que aceita como verdade. E cada vez que você ouve algo que ressoa profundamente, uma nova estrutura mental se forma. Essa estrutura é o alicerce da prosperidade duradoura. A atenção é o recurso mais valioso que o ser humano possui. Tudo o que cresce na sua vida, cresce porque você dá atenção. Tudo o que desaparece, desaparece porque você deixa de dar atenção. A mente é como um holofote. Onde ela se fixa, a energia se acumula. Quando você pensa repetidamente em algo, consciente ou não, está regando essa ideia com energia vital. Por isso, as pessoas que vivem focadas em problemas acabam fortalecendo os próprios problemas. A atenção é o combustível da realidade. E quem aprende a direcioná-la conscientemente passa a moldar o próprio destino. Mas controlar a atenção exige prática. Vivemos em um mundo desenhado para dispersar. Notícias, redes sociais, conversas superficiais. Tudo compete por um fragmento da sua mente. E cada fragmento que você entrega diminui a força do seu foco. É por isso que muitos se sentem cansados, mesmo sem terem feito muito. A mente está exausta de gastar energia com o que não importa. A prosperidade começa no instante em que você decide proteger a sua atenção como quem protege um tesouro. A partir desse momento, você começa a recuperar poder. Napoleon Hill dizia que o fracasso raramente é falta de talento, é falta de persistência e foco. A atenção é o que mantém a persistência viva. Quando você aprende a sustentar o olhar sobre um objetivo, mesmo quando o resultado ainda não aparece, o universo responde. Não porque ele seja místico, mas porque você está criando consistência. A mente consistente é previsível para o subconsciente, e tudo o que é previsível se torna hábito. O hábito, por sua vez, gera destino. Assim, prosperidade e decisões conscientes repetidas no mesmo sentido. Esse é o segredo da lei da causa e efeito aplicada à mente. Tudo o que você pensa e sente é uma causa. Tudo o que vive é um efeito. A vida não pune nem recompensa, apenas responde. A resposta é neutra, mas exata. Se você emite medo, ela te mostra motivos para temer. Se emite confiança, ela te mostra caminhos para expandir. Isso não é magia, é física. É a vibração dos seus pensamentos, encontrando ressonância nas circunstâncias. E é por isso que alinhar-se internamente é mais importante do que qualquer esforço externo. Um homem desorganizado por dentro pode ter talento, força e oportunidades, mas ainda assim desperdiçar tudo. Quando essa energia é usada corretamente, se transforma em impulso criador. Por isso, todo avanço real nasce de algum tipo de desconforto. O desconforto é o sinal de que você está ultrapassando velhos limites.
As pessoas que fogem dele permanecem presas ao mesmo padrão. As que o enfrentam evoluem. Napoleon Hill repetia que toda conquista começa com a decisão de tentar. Essa frase resume o núcleo da prosperidade. Não é a sorte, não é o talento, nem o acaso, é a decisão. Decidir é plantar. A colheita pode demorar, mas ela é inevitável para quem mantém o plantio. A mente que decide e sustenta a decisão cria momentum. Esse impulso invisível, quando mantido com paciência, começa a atrair condições, pessoas e oportunidades em sintonia com o propósito original. É o campo magnético do foco prolongado. Decisão é a força motriz da prosperidade. Nenhum pensamento, por mais positivo que seja, tem valor se não se traduz em decisão. A indecisão é o maior inimigo do progresso. Ela paralisa a mente, rouba energia e alimenta o medo. O homem indeciso tenta todas as direções e não chega a lugar nenhum. A mente próspera, por outro lado, escolhe um caminho e segue com firmeza, mesmo sem ter todas as respostas. A clareza não vem antes da decisão, ela vem depois. É o movimento que revela o próximo passo. Napoleon Hill afirmava que todas as pessoas bem-sucedidas que ele estudou tinham uma característica em comum: a capacidade de decidir rapidamente e mudar de ideia lentamente. Isso não significa teimosia, mas convicção. Quando a mente está alinhada com um propósito, ela deixa de buscar aprovação externa. A maioria falha não por falta de oportunidade, mas porque muda de direção ao primeiro sinal de dificuldade. A prosperidade exige consistência, e consistência só existe onde há decisão sustentada. Mas decidir não é um ato emocional. É um ato racional com base em princípios. O impulso gera arrependimento. A decisão gera estabilidade. A diferença está na consciência que a sustenta. Quando você decide a partir de um propósito claro, até os erros se transformam em aprendizado. Quando decide movido pela pressa ou pela comparação, o preço é sempre mais alto. A prosperidade cresce na terra da responsabilidade. Cada decisão é uma semente, e quanto mais consciente for o plantio, mais nobre será a colheita. A mente indecisa vive fragmentada. Ela começa projetos e não termina, promete a si mesma mudanças que nunca executa. Isso destrói a autoconfiança, porque o subconsciente aprende que suas palavras não têm força. Por outro lado, quando você cumpre o que promete a si mesmo, ainda que em pequenas coisas, o subconsciente passa a confiar em você. Essa confiança interior é o núcleo do poder pessoal. Não é ego, é integridade. É o alicerce invisível que sustenta a prosperidade real. O autodomínio começa por essa integridade. É impossível prosperar sustentando incoerência. Pensar uma coisa, dizer outra e fazer o oposto cria um ruído energético que impede o avanço. Por isso, o homem próspero é simples. Ele fala pouco, cumpre o que fala e permanece fiel aos seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. Essa fidelidade silenciosa é o que o diferencia. Não é o brilho externo que o torna poderoso, mas a ordem interna que o guia. Dominar a si mesmo não é reprimir emoções, mas entendê-las. O medo, a raiva e a dúvida não são inimigos, são sinais. Cada emoção negativa indica um ponto que precisa de atenção. A mente próspera observa o que sente sem se identificar. Ela pergunta: o que isso quer me ensinar? Essa simples pergunta transforma a energia densa em sabedoria. O homem comum reage, o homem consciente interpreta. E interpretar é criar espaço entre o estímulo e a resposta. É aí que nasce a liberdade. A liberdade emocional é a base da prosperidade estável. Sem ela, o sucesso se torna frágil, dependente de circunstâncias externas. Quantos alcançam dinheiro e status, mas continuam inseguros, com medo de perder tudo? Isso acontece porque construíram prosperidade sobre ansiedade. Prosperar verdadeiramente é ter paz mesmo no meio do crescimento. É expandir sem perder o centro. O dinheiro pode vir e ir, mas a consciência próspera permanece. Napoleon Hill dizia que a riqueza sem paz de espírito é o maior tipo de pobreza.
Essa frase resume o que muitos passam a vida inteira para descobrir. A paz interior é o ativo mais valioso de todos. É ela que mantém a lucidez quando o mundo enlouquece. É ela que permite tomar boas decisões sob pressão. É ela que o torna imune ao caos externo. O homem em paz é imbatível, porque já venceu o inimigo mais difícil, a própria mente. A partir desse ponto, a prosperidade deixa de ser uma meta e se torna um estado natural. O que antes era luta passa a ser fluxo. Você trabalha, planeja, executa, mas sem tensão. Há um senso de leveza, porque você sabe que está fazendo o certo. E essa leveza, ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza, é maestria. A mente leve pensa com mais clareza, cria com mais precisão e atrai com mais força. Por isso, todo o treinamento mental conduz a esse estado de serenidade ativa. Não é o repouso do conformismo, mas o descanso da confiança. Você age, mas sem ansiedade. Espera, mas sem medo. E quando esse equilíbrio é alcançado, o mundo exterior passa a refletir essa estabilidade, o trabalho de uma mente em ordem, e a ordem nasce da decisão de viver conscientemente todos os dias. Decidir pensar bem, falar bem, agir com propósito. Decidir não desperdiçar energia com o que não edifica. Decidir que cada pensamento será um tijolo na construção de algo maior. Esse é o verdadeiro segredo que separa os que prosperam dos que apenas desejam prosperar. Eles decidiram conscientemente quem querem ser e agem em conformidade com isso todos os dias. Quando a decisão é firme, o tempo se torna aliado. Porque o tempo respeita quem tem direção. Ele não apressa nem atrasa, apenas coopera. E quando a mente, a decisão e o tempo se alinham, a prosperidade se torna inevitável, não como promessa, mas como consequência natural da lei. Quando a decisão se transforma em propósito, a vida ganha profundidade. A pessoa deixa de acordar apenas para sobreviver e passa a acordar para construir. Esse é o verdadeiro ponto de virada, quando o trabalho, as escolhas e até as dificuldades passam a ter um significado maior. Prosperidade, então, deixa de ser uma busca e se torna consequência. O homem orientado por propósito não precisa de motivação. Ele é movido por convicção. O que o impulsiona não é a pressa de chegar, mas o prazer de avançar. O propósito não é encontrado, é construído. Ele nasce do encontro entre o que você faz bem, o que ama fazer e o que o mundo precisa. E ele cresce à medida que você amadurece. A mente próspera entende isso e, por isso, não vive se comparando com o propósito dos outros. Cada jornada tem seu ritmo e toda comparação é uma forma de autossabotagem. Prosperar é respeitar o próprio tempo, sabendo que a semente não precisa competir com a árvore. Basta continuar crescendo. Napoleon Hill dizia que o homem é mais poderoso quando trabalha inspirado. A inspiração é a linguagem do propósito. É aquela sensação de clareza e entusiasmo que surge quando você faz algo alinhado à sua essência. E a melhor parte é que essa inspiração pode ser cultivada. Ela aparece quando você mantém a mente aberta, a energia limpa e o coração grato. O ambiente interno certo atrai as ideias certas, e ideias são a verdadeira moeda da prosperidade moderna. Quem tem ideias tem poder, porque as ideias movem tudo o que existe, mas o propósito também exige disciplina. A inspiração acende a chama, mas a disciplina mantém o fogo. É fácil agir quando se está empolgado. O desafio é continuar agindo quando o entusiasmo passa. É aí que entra o poder do hábito. O hábito transforma o extraordinário em natural. Fazer o certo todos os dias, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, é o que constrói uma vida sólida. A prosperidade não precisa ser barulhenta. Ela é discreta, constante e progressiva. A mente disciplinada não espera estar pronta para agir. Ela entende que a prontidão é resultado da prática, e quanto mais pratica, mais confiança adquire. Confiança não é algo que se busca, é algo que se conquista. Cada vez que você vence a si mesmo, sua mente se fortalece.
Cada vez que resiste à procrastinação, à dúvida ou à desculpa, você reforça o padrão de vitória dentro de si. E esse padrão passa a comandar as outras áreas da vida. Prosperidade é consequência de uma identidade fortalecida. Com o tempo, a disciplina se torna prazer. O que antes parecia esforço começa a gerar satisfação. Isso acontece porque o cérebro associa o ato de progredir à sensação de bem-estar. Crescer é uma necessidade natural da alma. Quando você evolui, algo dentro de você se alinha. O corpo, a mente e o espírito entram em harmonia. E essa harmonia é o que as pessoas chamam de sorte, mas que na verdade é apenas coerência. A sorte nada mais é do que estar preparado quando a oportunidade aparece, e a disciplina é o que garante essa preparação. A prosperidade também exige fé no invisível. Não fé cega, mas fé consciente, aquela certeza interior de que o esforço de hoje está construindo o resultado de amanhã. A fé é o cimento que mantém a estrutura firme enquanto o tempo faz sua parte. É ela que o mantém calmo quando as coisas ainda não se materializaram. A mente próspera entende que há uma ordem invisível guiando tudo, e mesmo que não entenda o como, ela confia no porquê. Essa fé não o torna passivo, pelo contrário, o torna estável. Enquanto os outros desistem, você continua. Enquanto os outros reclamam, você aprende. E é essa constância silenciosa que transforma tudo. Prosperidade não é correr mais rápido, é continuar andando quando os outros param. Cada dia de persistência é uma semente a mais no solo da abundância. Nenhum esforço consciente se perde. Ele sempre retorna multiplicado, ainda que em formas inesperadas. É nesse ponto que o homem começa a experimentar o verdadeiro poder da mente alinhada. Ele percebe que nada é por acaso. Cada pessoa, cada desafio e até cada atraso tem um papel na construção do seu caráter. Prosperidade e sabedoria caminham juntas. Quanto mais você entende a si mesmo, mais entende a vida. E quanto mais entende a vida, mais naturalmente atrai o que precisa. Não há luta, apenas fluxo. Esse fluxo é o estado em que o ser humano se torna cooperador da vida, e não competidor. Ele deixa de tentar controlar o tempo e passa a colaborar com ele. A prosperidade flui para quem coopera, não para quem força. O homem que vive em harmonia com seus valores e princípios atrai o que é coerente com eles. E é por isso que a prosperidade verdadeira não pode ser roubada nem perdida, porque ela é parte da identidade de quem a carrega. O propósito é o elemento que dá sentido à disciplina. Sem propósito, a disciplina vira esforço vazio. Com propósito, ela se transforma em prazer silencioso. O homem próspero não é o que trabalha mais, mas o que entende por que trabalha. O propósito é a fonte da motivação, que não depende de aplausos nem de resultados imediatos. É aquilo que o faz continuar quando os outros desistem. Napoleon Hill chamava isso de Definite Major Purpose, um propósito central definido que orienta todos os pensamentos e ações. Enquanto muitos vivem se perguntando o que devem fazer, o homem com propósito já sabe o que quer construir e, por isso, sua energia é sempre direcionada. Ter um propósito não significa ter todas as respostas, mas saber a direção. É como navegar à noite com o farol aceso. Você não vê todo o caminho, mas vê o suficiente para continuar avançando. A prosperidade precisa desse farol. Sem ele, a mente se perde em distrações, desejos momentâneos e comparações sem fim. Quando o propósito é claro, as dúvidas se tornam pequenas, porque a direção está acima das circunstâncias. E, curiosamente, quanto mais alguém se alinha ao próprio propósito, mais a vida se organiza ao redor dele. As pessoas certas surgem, as oportunidades aparecem, e até as dificuldades se transformam em degraus de fortalecimento. O propósito verdadeiro nasce do autoconhecimento. Não é algo que se inventa, é algo que se descobre. Está ligado ao que desperta significado, aquilo que faz o tempo passar sem que você perceba,
aquilo que dá vontade de fazer bem feito mesmo sem reconhecimento. Prosperidade e propósito são forças irmãs. Uma mente sem propósito pode ganhar dinheiro, transforma o que toca em valor duradouro. É por isso que os grandes homens da história deixaram legados que sobreviveram a eles, porque trabalharam movidos por um ideal que ultrapassava o próprio ego. No silêncio da noite, enquanto o corpo descansa, esse ideal pode começar a se revelar. Basta observar quais pensamentos permanecem quando tudo ao redor se cala. Aquilo que volta repetidamente à sua mente, mesmo sem esforço, é uma pista do seu propósito. Ele não grita, ele sussurra. E se você aprender a ouvi-lo, descobrirá que o sentido da prosperidade vai muito além da acumulação de bens. Ele está em usar suas capacidades para contribuir, criar, ensinar, servir. O dinheiro se torna apenas uma consequência da utilidade, não o centro da vida. A disciplina, então, ganha um novo significado. Ela deixa de ser imposição e se torna devoção. Você faz o que precisa ser feito porque entende o valor do que está construindo. E quando a ação está alinhada ao propósito, a fadiga diminui e a inspiração aumenta. Esse é o estado ideal da mente próspera. Foco sem tensão, ação com prazer, progresso sem pressa. Não há resistência quando há sentido. Napoleon Hill dizia que a força de vontade, quando guiada por um propósito definido, torna-se uma força irresistível. É isso que acontece quando você une fé, decisão e propósito. Você deixa de ser levado pelos ventos das circunstâncias e passa a navegar com direção. Essa firmeza interior cria uma energia magnética. Pessoas e situações começam a responder ao seu estado mental, como se o universo reconhecesse a coerência do seu movimento. E quanto mais você vive com propósito, mais simples a vida se torna. As prioridades se ajustam, o supérfluo perde valor e o essencial ganha destaque. Essa simplicidade não é limitação, é poder. O homem próspero não precisa de excesso para se sentir completo, porque encontrou satisfação na própria construção. Ele entende que prosperidade é sinônimo de progresso constante, não de acúmulo. É crescer em sabedoria, utilidade e paz. Enquanto sua mente assimila essas ideias, ela está se reorganizando de acordo com esse princípio. A cada reflexão, um novo alicerce se forma, e essa estrutura interior se tornará o filtro das suas decisões futuras. Você perceberá que já não sentirá vontade de desperdiçar tempo com o que não soma, nem de se comparar com quem não compartilha da mesma missão. A mente em propósito encontra descanso no próprio caminho, e quando há descanso interior, a prosperidade deixa de ser esforço e se torna consequência. Viver o propósito diariamente é o verdadeiro teste da prosperidade. Não se trata de grandes gestos ocasionais, mas de pequenas atitudes repetidas com consciência. É fácil ser disciplinado quando tudo está fluindo, mas o que molda a grandeza é a consistência nos dias comuns. O homem próspero transforma o cotidiano em campo de treinamento. Ele entende que cada ação, por menor que pareça, é um voto a favor do futuro que deseja construir. Cada escolha fortalece ou enfraquece o propósito. Não existe neutralidade. Todo pensamento e toda atitude tem direção. A rotina é o espelho da mente. Se há desordem externa, há confusão interna. Por isso, os que prosperam valorizam o ambiente em que vivem. Cuidam do espaço, da alimentação, do corpo e das palavras. Esses detalhes moldam o estado mental. Uma casa arrumada, um corpo saudável e uma linguagem equilibrada são sinais de uma mente que aprendeu a respeitar a si mesma. Prosperidade não é luxo, é ordem, e ordem é a base da expansão. Quanto mais você cuida do que já tem, mais preparado se torna para receber o que ainda virá. Outro ponto essencial é o domínio do tempo. O tempo é o recurso mais democrático e, ao mesmo tempo, o mais desperdiçado. Todos o possuem em igual medida, mas poucos o utilizam com sabedoria. A mente próspera não vive reagindo, ela planeja. Ela entende que dizer sim a tudo é dizer não ao que importa.
Prosperar é aprender a recusar o que não serve ao propósito. É ter coragem de fechar portas para manter o foco aberto. E com o tempo, isso deixa de ser sacrifício e se torna libertação. O mundo moderno tenta confundir prosperidade com velocidade, mas velocidade sem direção é apenas agitação. A verdadeira prosperidade se constrói na cadência certa, nem apressada, nem estagnada. É um ritmo equilibrado, guiado pela presença. Estar presente é estar inteiro em cada ação. Quando trabalha, trabalha. Quando descansa, descansa. Essa simplicidade é rara, porque exige consciência. A maioria vive fragmentada, com a mente sempre em outro lugar. A presença é o estado mais produtivo que existe, porque canaliza toda a energia para o agora. E o agora é o único momento em que algo real acontece. Hill dizia que o hábito de fazer mais do que o pago para fazer é a prova mais certa de que você logo será pago mais do que faz. Essa frase resume o espírito da prosperidade. O homem que dá o melhor em tudo que faz está sempre plantando sementes invisíveis. Mesmo que ninguém o veja, o universo registra. O esforço sincero nunca se perde. Ele apenas amadurece no tempo certo. Por isso, o próspero não trabalha por recompensa imediata, mas por princípio. Ele entende que a recompensa é inevitável quando a causa é justa. Mas viver com propósito também exige resiliência. Nem todos entenderão sua disciplina. Muitos confundirão foco com frieza e constância com sorte. É preciso aceitar que a visão que o guia é pessoal. Ela não precisa de aprovação. O verdadeiro criador aprende a caminhar mesmo sob julgamento, porque compreende que os outros só enxergam de acordo com o próprio nível de consciência. E ele não desperdiça energia tentando se explicar. Prefere continuar construindo em silêncio. A resiliência nasce da fé racional. Não é esperança ingênua, mas compreensão profunda de que tudo o que é plantado com ordem e intenção floresce. Mesmo que leve tempo, mesmo que exija ajustes, o resultado é inevitável. A natureza inteira prova isso. Nenhuma semente germina no mesmo dia em que é plantada, mas o tempo nunca falha com quem respeita o processo. Prosperidade é essa paciência ativa, o equilíbrio entre ação firme e confiança tranquila. Por isso, a cada dia, reforce mentalmente o seu propósito. Não é preciso grandes rituais. Basta um momento de silêncio, uma respiração consciente e uma lembrança clara do porquê você faz o que faz. Esse pequeno gesto realinha a mente e evita que ela se perca nas distrações. A repetição desse hábito transforma-se em escudo contra a dispersão. Quando o propósito está vivo dentro de você, as tentações do mundo perdem força, porque nada é mais sedutor do que um destino claro. Com o tempo, esse estilo de vida cria uma energia constante, uma serenidade ativa. Você trabalha com mais eficiência, fala com mais autoridade e se relaciona com mais equilíbrio. A prosperidade se manifesta em tudo o que você toca, não porque você a busca desesperadamente, mas porque se tornou um canal natural dela. Essa é a diferença entre quem tenta atrair prosperidade e quem a expressa. Um pede, o outro irradia. Um depende do externo, o outro cria de dentro para fora. E é esse estado que você está cultivando agora. Cada vez que ouve, reflete e aplica, sua mente se reorganiza em direção à harmonia. O velho padrão de pressa, medo e dúvida começa a se dissolver. No lugar dele nasce uma nova estrutura mental, firme, calma e confiante. E quando a mente alcança esse estado, nada a detém por muito tempo. O progresso pode ser gradual, mas é constante. Porque o homem que encontrou direção não precisa mais correr, ele apenas avança. Quando a mente de um homem se alinha à prosperidade, ele apenas avança. Quando a mente de um homem se alinha à prosperidade, tudo ao redor começa a se reorganizar, inclusive as pessoas. Os relacionamentos refletem com exatidão o nível de consciência de quem os mantém. Quando a mente é carente, ela atrai relações de dependência. Quando é confusa, atrai conflitos. Mas quando está em ordem, passa a atrair vínculos equilibrados,
baseados em respeito e reciprocidade. A prosperidade não se manifesta apenas na conta bancária, mas também na qualidade das conexões humanas. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso nunca é solitário. Ele entendia que nenhuma mente cresce isolada. As grandes conquistas surgem da colaboração, da troca de ideias, da sintonia entre pessoas que compartilham propósito. É por isso que um dos princípios mais poderosos que ele ensinava era o da Mastermind Alliance, a aliança de mentes que pensam em harmonia. Quando duas ou mais pessoas se unem com intenção positiva e metas claras, elas criam uma força invisível, capaz de multiplicar resultados. Essa força nasce da vibração compartilhada, da convergência de propósitos. O homem próspero escolhe cuidadosamente com quem compartilha seus planos e pensamentos. Ele entende que energia é contagiosa e que uma mente pessimista pode enfraquecer o foco mais forte. Por isso, não se cerca de bajuladores, mas de pessoas que o desafiam a pensar melhor, a crescer e a manter-se íntegro. Prosperidade é também discernimento social, saber quem acrescenta e quem consome sua energia. É uma forma sutil de higiene mental. Com o tempo, essa seleção natural cria um ambiente de força e confiança. A prosperidade deixa de ser apenas individual e passa a se tornar coletiva. Quando duas pessoas pensam em harmonia, ambas se fortalecem. Quando um grupo inteiro se move pela mesma visão, cria-se um campo de progresso que beneficia a todos. Esse é o verdadeiro poder das sociedades prósperas, não a competição, mas a colaboração inteligente. A mente madura entende que o sucesso de outro não ameaça o seu, pelo contrário, o amplia. Essa compreensão dissolve o veneno da inveja e substitui o impulso de comparar pelo desejo de aprender. O homem que admira em vez de invejar cresce mais rápido, porque canaliza a energia da observação para a própria evolução. Ele entende que prosperidade não é um troféu exclusivo, mas um estado que se expande quando é compartilhado. Quanto mais ele ajuda, mais sua consciência se expande. Quanto mais contribui, mais oportunidades o procuram. É a lei do retorno operando de forma natural, sem esforço. Essa mesma lógica se aplica ao ambiente de trabalho e aos projetos pessoais. O próspero cria ambientes em que as pessoas florescem. Ele sabe que resultados extraordinários nascem de mentes inspiradas, não de corpos exaustos. Por isso, promove harmonia, estimula a criatividade e reconhece o mérito. O verdadeiro líder próspero não compete com sua equipe, ele multiplica o potencial dela. E isso o torna não apenas bem-sucedido, mas admirado. A prosperidade também transforma a maneira como se lida com os desafios humanos. Em vez de reagir com ressentimento, o homem consciente responde com compreensão. Ele entende que cada comportamento negativo é apenas um reflexo de uma mente desorganizada, e ao invés de absorver a energia dos outros, mantém a própria vibração estável. Isso é autodomínio em ação. Manter a serenidade diante da provocação é um sinal de riqueza interior. Com o tempo, essa estabilidade emocional o torna uma referência. As pessoas passam a procurá-lo não apenas pelo que faz, mas pelo que transmite. A presença de alguém em paz é curativa. Ela comunica segurança, inspira confiança e desperta fé. A prosperidade verdadeira é silenciosa, mas perceptível. Não precisa ser anunciada. Ela se sente. E quanto mais você vive nesse estado, mais natural se torna escolher o que constrói e ignorar o que destrói. As conversas mudam, as intenções mudam, a frequência das pessoas à sua volta muda. É como se o universo começasse a filtrar tudo o que não combina mais com o seu novo nível de consciência. Isso não é arrogância, é maturidade energética. O velho padrão não resiste à nova vibração. A prosperidade, então, passa a transbordar. Não apenas melhora a sua vida, mas influencia positivamente todos que o cercam. Seus amigos, sua família, sua equipe, todos sentem a diferença. Você se torna um ponto de estabilidade em um mundo cheio de ruído.
E esse é o papel natural do ser próspero. Não apenas conquistar, mas elevar o ambiente. Ele não impõe sua luz, apenas a mantém acesa. E com o tempo, essa luz orienta outros a encontrarem a própria. Esse é o momento em que prosperidade e espiritualidade se unem de forma madura. Prosperar não é se afastar do mundo, mas iluminá-lo com consciência. É viver de modo que sua presença produza ordem, clareza e paz. O homem que atinge esse ponto entende que o maior sinal de riqueza não é o que ele possui, mas o que ele se tornou. E assim, sem pressa, a vida começa a refletir essa transformação. O trabalho ganha propósito, o lar ganha harmonia, as relações ganham respeito. A prosperidade deixa de ser meta e se torna uma atmosfera. Você não a busca, você a emana. Sustentar a prosperidade em meio à adversidade é o verdadeiro teste da consciência. É fácil manter a serenidade quando tudo vai bem. O desafio é permanecer centrado quando o mundo se desorganiza. É nesses momentos que se revela se a prosperidade que você construiu é superficial ou sólida. A prosperidade superficial depende de circunstâncias, da aprovação dos outros, da estabilidade financeira, do conforto. A prosperidade sólida nasce do entendimento. Ela é interna e, por isso, não pode ser abalada por eventos externos. Napoleon Hill sempre ensinou que a derrota temporária não é fracasso, mas apenas um sinal de que algo precisa ser ajustado. Essa frase resume a mentalidade do homem próspero. Ele não se desespera com os resultados. Ele analisa. Onde a maioria vê fim, ele vê instrução. Onde a maioria reclama, ele reflete. E é esse estado mental que o mantém em movimento mesmo quando o terreno parece incerto. Prosperidade não é ausência de dificuldade, é capacidade de crescer apesar dela. As adversidades funcionam como uma academia espiritual e mental. Elas treinam os músculos invisíveis da paciência, da resiliência e da fé. Cada desafio carrega dentro de si uma oportunidade de futuro. Quando algo não sai como planejado, a mente próspera pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples pergunta muda completamente a experiência. O problema deixa de ser inimigo e se torna professor. Essa inversão de perspectiva é o que diferencia os que se erguem dos que desmoronam. A vida é feita de ciclos, e compreender isso é libertador. Nenhum inverno dura para sempre, e nenhum verão é eterno. A maturidade consiste em atravessar cada estação com sabedoria. No tempo de colheita, gratidão. No tempo de escassez, aprendizado. Prosperidade é a consciência que observa os altos e baixos sem perder o equilíbrio. Ela sabe que a oscilação é parte do ritmo da vida e que cada movimento serve para lapidar o caráter. É nesse processo que a fé se torna racional. Não é mais uma crença infantil de que tudo dará certo automaticamente, mas a certeza serena de que, independentemente do que aconteça, você saberá como lidar. Essa confiança em si mesmo, construída pela repetição de superações, é a verdadeira fortaleza do homem próspero. Ele já enfrentou o caos e descobriu que sobreviveu. E não apenas sobreviveu, evoluiu. Com o tempo, a mente começa a enxergar a adversidade com respeito. O medo se transforma em reconhecimento, porque é nos momentos de pressão que o potencial adormecido desperta. Ninguém desenvolve força em conforto. O desconforto é o martelo que dá forma à consciência. Hill dizia que cada golpe da vida carrega a semente de um benefício equivalente. Mas é preciso ter olhos para ver. A maioria sente o golpe, mas não enxerga a semente. Essa visão mais ampla é o que mantém a mente em paz. Ela entende que o universo não é punitivo nem caótico, mas pedagógico. Tudo o que acontece tem propósito, ainda que o propósito só se revele depois. Essa aceitação não é resignação, é inteligência espiritual. O homem próspero não foge da dor, ele a atravessa com lucidez. E ao atravessá-la, transforma sofrimento em sabedoria. A prosperidade se consolida quando você aprende a transformar perda em expansão. Perder algo não significa fracassar.
significa abrir espaço. A vida tira para renovar. E quem entende isso, ao invés de se apegar ao que terminou, volta o olhar para o que está nascendo. A mente rígida sofre, a mente flexível se adapta. Adaptabilidade é um dos sinais mais claros de evolução. Quanto mais você cresce em consciência, mais fácil se torna mudar sem se perder. E é nesse ponto que a calma se transforma em poder. O homem calmo vê o que os outros não veem. Enquanto a maioria reage, ele observa. Enquanto os outros correm, ele decide. A calma é o solo onde a sabedoria germina. E sabedoria é o ativo mais rentável que existe. Ela evita erros caros, preserva energia e multiplica resultados. Por isso, todo o processo de prosperidade começa e termina na mente. Nos momentos de adversidade, a primeira tarefa é proteger o pensamento. Evite alimentar o medo com imagens negativas ou palavras de desespero. Substitua: por que isso está acontecendo comigo? Por como posso crescer com isso? Essa simples mudança mental redireciona o fluxo de energia. O que era caos se transforma em construção. Hill dizia que o pensamento negativo é como ferrugem. Corrói lentamente a estrutura da mente até que ela perca sua força. O pensamento positivo, por outro lado, é como polimento. Renova o brilho original. Quando você percebe isso, entende que prosperar é uma prática, não um resultado. É acordar todos os dias e escolher manter o eixo independentemente das circunstâncias. É continuar plantando mesmo quando o céu está cinza. É confiar que o tempo trabalha junto com você, não contra você. A adversidade é temporária, mas o aprendizado é permanente, e o homem que aprende com cada experiência acumula o tipo de riqueza que o tempo não pode roubar. Sabedoria. Essa sabedoria se manifesta na forma como você lida com o mundo. Você começa a responder à vida de maneira mais equilibrada, sem extremos. Deixa de se empolgar demais com o sucesso e de se desesperar com a queda. A prosperidade madura é estável. Ela não depende do clima emocional do dia. É um estado contínuo de presença e confiança. Quando você chega nesse ponto, nada externo pode realmente abalá-lo, porque tudo o que importa já está ancorado dentro. Transformar prosperidade em legado é o ponto máximo da evolução consciente. Depois que o homem aprende a dominar sua mente, criar resultados e viver em equilíbrio, surge naturalmente o desejo de compartilhar o que aprendeu. A prosperidade verdadeira não se contenta em ser possuída, ela precisa ser multiplicada. É da própria natureza da abundância expandir. Quando você atinge esse nível, percebe que reter é perder força e que doar, ensinar e inspirar são as formas mais puras de continuar crescendo. O legado começa com o exemplo. As palavras têm poder, mas o comportamento é a mensagem mais forte que existe. Uma pessoa em paz transmite confiança sem precisar falar. Sua presença já comunica ordem e propósito. Os outros sentem, mesmo sem entender racionalmente. Prosperidade é contagiosa, porque desperta nas pessoas o desejo de se reorganizarem também. Quando alguém te observa agindo com serenidade e coerência em um mundo caótico, algo dentro dela desperta. Ela percebe que é possível viver de outro modo. Esse é o primeiro passo do legado: influenciar pelo estado de ser. Com o tempo, essa influência se transforma em ação consciente. O homem próspero começa a enxergar que sua própria prosperidade é uma ferramenta. O dinheiro deixa de ser um fim e se torna um meio de criar oportunidades, apoiar causas, investir em pessoas, gerar impacto. Hill dizia que riqueza sem utilidade é desperdício de energia. A utilidade é o que dá valor real ao que se conquista. Não se trata de caridade superficial, mas de contribuição inteligente, usar o que se tem para construir pontes, abrir caminhos e elevar o padrão de consciência coletiva. Esse é o momento em que o foco se desloca do eu para o nós. A mente amadurecida entende que o verdadeiro poder está em ampliar o bem-estar ao redor.
Prosperar sozinho é possível, mas incompleto. Prosperar junto é o estágio superior da consciência. É quando o trabalho individual se transforma em um sistema que beneficia mais pessoas. E, paradoxalmente, quanto mais você dá, mais retorna, não apenas em recursos, mas em propósito, vitalidade e significado. A contribuição gera um tipo de energia diferente. Ela renova o entusiasmo. Enquanto a busca pelo ganho pode cansar, o ato de servir inspira. É o ponto em que o homem deixa de ser apenas criador e se torna canal. Ele entende que é instrumento de algo maior, e isso dá sentido ao esforço diário. O trabalho deixa de ser obrigação e se transforma em missão. Mesmo as tarefas simples ganham brilho, porque ele sabe que estão a serviço de algo que transcende o ego. Essa mentalidade cria estabilidade. Quando o foco está em servir, o medo de perder desaparece. Porque ninguém pode tirar o que você é. O homem próspero sabe que a riqueza está nele, não nas coisas. Ele pode começar do zero quantas vezes for necessário, porque carrega dentro de si as leis que regem a criação. Essa confiança é inquebrável. Ela substitui a ansiedade por presença e o apego por fluidez. E à medida que vive assim, ele se torna cada vez mais leve e eficaz. O legado também é transmitido pela forma como você trata as pessoas no caminho. Prosperidade é generosidade emocional. Saber ouvir, compreender, encorajar. Pequenos gestos têm poder de transformar vidas. Prosperidade é generosidade emocional. Saber ouvir, compreender, encorajar. Pequenos gestos têm poder de transformar vidas. Uma palavra dita no momento certo, um conselho, uma oportunidade, um exemplo de ética. Hill observava que os grandes líderes de sua época tinham essa característica. Faziam as pessoas se sentirem capazes. Esse é o tipo de riqueza que nunca se esgota. Com o tempo, essa atitude cria uma corrente invisível. O bem que você espalha retorna de formas inesperadas. Não porque o universo esteja te pagando, mas porque tudo o que é emitido em harmonia se mantém em movimento. A energia não se perde, ela circula. A prosperidade é um fluxo, e quem aprende a manter o fluxo vivo nunca experimenta estagnação. E assim, o homem próspero se torna construtor de equilíbrio. Ele inspira pelo modo como vive, educa pelo modo como trabalha e cura pelo modo como pensa. Seu nome pode ser esquecido, mas o efeito da sua presença permanece. Esse é o legado mais nobre. Não apenas o que deixa bens, mas o que deixa princípios. Ele sabe que o mundo não muda por discursos, mas por exemplos de coerência. A prosperidade nesse estágio deixa de ser um objetivo pessoal e se transforma em força civilizadora. Quando um número suficiente de pessoas desperta para esse modo de viver, a sociedade inteira se eleva. A ética substitui a esperteza, a colaboração substitui a competição e a abundância substitui o medo. Esse é o verdadeiro propósito do desenvolvimento humano, alinhar o progresso material com a evolução espiritual. E é nesse ponto que a jornada se completa, mas sem terminar. Porque o aprendizado nunca cessa. A mente próspera está sempre aberta, sempre curiosa, sempre em movimento. Ela entende que cada dia é uma nova chance de servir, aprender e criar. A prosperidade não é uma linha de chegada, é um modo de caminhar. E enquanto caminha, o homem que entendeu isso deixa um rastro de luz por onde passa. A gratidão é a linguagem secreta da prosperidade. É o elo entre o que você tem e o que ainda está por vir. Quando você agradece sinceramente, não está apenas reconhecendo algo bom, está reafirmando para sua mente que vive em abundância. E o subconsciente, ao receber essa mensagem, passa a operar a partir dessa base de plenitude. Isso muda completamente o seu comportamento. Uma pessoa grata enxerga possibilidades onde antes via falta. Age com mais tranquilidade, fala com mais gentileza e trabalha com mais foco, porque não está lutando contra a vida, está cooperando com ela. Napoleon Hill dizia que a gratidão é o estado mental mais próximo da fé. E ele tinha razão. A gratidão
É fé em ação. É o reconhecimento de que tudo o que acontece tem um valor, mesmo que ainda não seja compreendido. Enquanto o homem comum reage às circunstâncias com queixa, o homem próspero responde com gratidão. Ele entende que o simples fato de estar vivo, pensar e escolher já é riqueza. E quanto mais ele pratica esse estado, mais naturalmente atrai experiências que reforçam esse sentimento. A gratidão é também uma ferramenta de realinhamento. Nos momentos em que a dúvida surge, ela serve como âncora. Quando tudo parece incerto, parar e agradecer pelas pessoas, pelos aprendizados, até pelos desafios, é uma forma de lembrar que nada está realmente fora do lugar. Essa lembrança dissolve a tensão e devolve a clareza. É por isso que tantas tradições antigas incluíam a gratidão como prática diária. Ela não muda apenas o humor, muda o nível de consciência. A contemplação silenciosa é o complemento natural da gratidão. O silêncio não é ausência de som, é presença total. É o espaço onde a mente se reorganiza e o espírito se reequilibra. Vivemos em um mundo tão barulhento que muitos se esquecem de ouvir a própria voz interior. A prosperidade não floresce no ruído, ela exige pausas. É no silêncio que as ideias amadurecem e a intuição se manifesta. Hill estudava isso como a mente criativa, o estado em que o pensamento consciente relaxa e o subconsciente começa a oferecer respostas. O homem próspero entende que o silêncio é uma forma de comunicação com a própria essência. Ele reserva momentos diários para se desconectar do exterior e se reconectar com o que é eterno dentro de si. Não há segredo, ritual ou técnica obrigatória. Às vezes é apenas alguns minutos observando a respiração ou contemplando o amanhecer em silêncio. O importante é permitir que a mente pare de correr. Quando ela desacelera, tudo o que estava confuso começa a se encaixar. O que parecia urgente revela-se desnecessário e o que é realmente importante ganha forma. Essa prática de gratidão e silêncio cria uma força interior difícil de abalar. Você começa a perceber que, independentemente do que aconteça, sempre existe algo a agradecer e algo a aprender. A mente deixa de oscilar entre euforia e desânimo e passa a operar em um tom constante de serenidade. Isso não significa ausência de emoção, mas domínio dela. Você sente tudo: alegria, dor, entusiasmo, dúvida, mas não é arrastado por nada. É como estar no centro de um furacão, onde tudo gira ao redor, mas dentro há calma absoluta. Essa calma se torna o seu ponto de poder. Ela permite agir sem pressa, decidir sem medo e falar sem desperdício. A prosperidade ama a mente calma, porque é nela que as melhores ideias florescem. Grandes descobertas, soluções e oportunidades nascem nesse espaço entre um pensamento e outro. Quando você pratica o silêncio, cria espaço para que a sabedoria superior, ou como Hill chamava, a inteligência infinita, possa atuar através de você. Gratidão e silêncio juntos formam o ciclo perfeito. A gratidão expande, o silêncio estabiliza. Um abre o coração, o outro organiza a mente. O silêncio estabiliza. Um abre o coração, o outro organiza a mente. E quando ambos são cultivados, a prosperidade se torna inevitável, não como uma conquista forçada, mas como consequência natural de uma mente em harmonia com a vida. Com o tempo, essa prática muda a sua presença. As pessoas começam a perceber algo diferente em você, mesmo sem saber o que é. Sua energia se torna mais leve, sua fala mais ponderada, seu olhar mais firme. Você não se abala facilmente, porque aprendeu a se ancorar dentro. E quanto mais vive assim, mais tudo o que é externo se alinha a esse centro. É como se o universo inteiro respondesse à sua tranquilidade. No fim, prosperidade não é sobre acumular, é sobre compreender. É sobre viver de forma tão consciente que nada é desperdiçado, nem o tempo, nem a dor, nem as vitórias. Tudo se transforma em experiência, em aprendizado, em sabedoria. A gratidão o mantém conectado à beleza da vida. O silêncio o conecta à essência da criação.
Juntos eles fazem da mente um templo e da vida uma obra de arte contínua. Aplicar esses princípios na prática diária é o que transforma teoria em poder real. Ouvir uma mensagem como esta por uma noite é apenas o início. O verdadeiro efeito vem quando as ideias se transformam em hábitos. A mente é moldada pela repetição. Aquilo que você ouve, pensa e sente todos os dias se torna o material com o qual constrói sua realidade. Por isso, a prosperidade não é um evento isolado, mas o resultado de pequenas escolhas conscientes que se acumulam ao longo do tempo. O primeiro passo é começar o dia com direção. Antes de se conectar ao mundo exterior, conecte-se a si mesmo. Respire fundo, silencie por um instante e lembre-se do seu propósito. Faça uma pergunta simples. O que eu posso fazer hoje para me aproximar do meu ideal de vida? Essa pergunta realinha o foco e desperta clareza. Mesmo que as tarefas do dia sejam simples ou repetitivas, executá-las com consciência é um ato de prosperidade. Hill dizia que o hábito de fazer bem feito até as pequenas coisas prepara a mente para grandes realizações. Durante o dia, pratique a vigilância dos pensamentos. Isso não significa controlar cada ideia, mas observar com atenção o que surge. Sempre que perceber um pensamento de medo, dúvida ou escassez, não lute contra ele. Substitua. A mente não entende não pensar. Ela entende pensar diferente. Se o medo disser, e se não der certo? Responda com, e se der melhor do que eu imagino? Essa inversão cria uma nova trilha neural, e com o tempo, o padrão se transforma. Essa é a essência da reprogramação mental. Substituir a reação automática pela resposta consciente. A prática da gratidão pode ser aplicada de forma simples e poderosa. Ao final do dia, antes de dormir, lembre-se de 3 coisas pelas quais é grato, mesmo que pequenas. A mente precisa de repetição para consolidar crenças, e a gratidão diária é um exercício que ensina o cérebro a focar no que funciona. Esse exercício, feito com sinceridade, muda a percepção de escassez para a de abundância. É como recalibrar a lente com a qual você enxerga a vida. Com o tempo, você perceberá que os problemas continuam existindo, mas o peso deles diminui porque sua atenção se volta para o que constrói. E então vem o momento mais importante do dia, o silêncio noturno. É nele que tudo o que foi aprendido se fixa. Quando você ouve uma mensagem positiva antes de dormir, o subconsciente absorve cada palavra e começa a trabalhar com ela. É como se a mente fosse um jardim que precisa ser regado todas as noites. Durante o sono, as sementes germinam. Ao acordar, você sente a diferença, não apenas no humor, mas na clareza das ideias e na disposição para agir. Essa é a base do que Hill chamava de autossugestão construtiva. Alimentar a mente com imagens e palavras que reforcem a direção desejada. Esses 3 pilares, manhã de propósito, dia de vigilância e noite de silêncio, formam um ciclo completo de prosperidade. Eles mantêm a mente alinhada, o corpo produtivo e o espírito em paz. O homem que vive nesse ritmo não precisa de motivação externa, porque sua própria rotina o alimenta. Ele se torna autossustentável energeticamente, e é por isso que seu progresso parece natural aos olhos dos outros. Outro ponto essencial é entender que prosperidade não é linear. Haverá dias de dúvida, de distração e até de retrocesso. Mas isso também faz parte do processo. A mente humana não se transforma por decreto. Ela amadurece com paciência. O que importa é a direção, não a velocidade. Mesmo um passo pequeno na direção certa é um avanço. E cada vez que você retoma o foco, fortalece a estrutura interna. Prosperar é cair e levantar com consciência. A prática desses princípios também muda a forma como você lida com as pessoas. Quando vive em estado de gratidão e propósito, a paciência se torna natural. Você para de reagir ao comportamento dos outros e começa a compreendê-los. Percebe que cada pessoa está em um nível diferente de consciência e que exigir entendimento universal é ilusão.
Isso não significa aceitar o que é tóxico, mas escolher reagir de modo que preserve sua paz. A prosperidade emocional nasce dessa escolha. Não se deixar contaminar pelo que não reflete quem você é. Aos poucos, esse modo de viver cria um campo ao seu redor. As pessoas o percebem como alguém estável, calmo e confiável. E é exatamente essa energia que começa a atrair novas oportunidades. O sucesso deixa de ser algo que você corre atrás e passa a ser algo que o procura. Isso não acontece por mágica, mas por coerência. A vida se ajusta ao ritmo da sua mente e assim, noite após noite, a prática se transforma em natureza. O que antes exigia esforço passa a ser natural. O silêncio se torna conforto. A gratidão se torna reflexo. E o propósito se torna direção. Nesse ponto, você já não precisa de fórmulas, apenas de presença. A prosperidade deixa de ser um projeto e se torna uma expressão constante do que você é. A prosperidade é um caminho, não um destino. Ela começa no pensamento, amadurece na atitude e se consagra no silêncio. Tudo o que foi dito até aqui converge para uma verdade simples. O homem que domina sua mente, domina seu mundo. Nenhuma força externa tem poder sobre aquele que aprendeu a pensar com clareza, agir com propósito e descansar com fé. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta dar um passo consciente por dia. Cada escolha alinhada à sua visão é uma semente plantada no solo da mente. Algumas germinam rápido, outras levam tempo, mas todas crescem se forem regadas pela constância e pela fé racional. É assim que a prosperidade se constrói, com entendimento, paciência e presença. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que ele realmente quis ensinar é que acreditar não é sonhar, é agir com convicção. A crença verdadeira se manifesta no comportamento, na disciplina e na serenidade de quem sabe que o tempo trabalha a seu favor. Enquanto você ouve estas últimas palavras, lembre-se, a prosperidade não virá de fora. Ela já habita dentro de você, esperando ser despertada. E cada vez que você pensa com clareza, age com consciência e descansa em gratidão, esse poder se fortalece. Você não está criando algo novo, está apenas lembrando quem é, que, a partir desta noite, você caminhe com essa consciência. Que seus dias sejam guiados por propósito, suas ações inspiradas por fé e suas noites embaladas por paz. A prosperidade não é um prêmio, é um reflexo da harmonia entre mente, corpo e espírito. E essa harmonia, agora, está sendo restaurada dentro de você. Durma com tranquilidade, sabendo que o trabalho mais importante, o de alinhar a mente com a prosperidade, já começou. E enquanto você descansa, sua consciência continuará trabalhando em silêncio, preparando o terreno para